Salve, salve, turma! Aqui quem está falando é o professor Carlos e na nossa aula de hoje nós vamos abordar a geopolítica atual da Rússia, né? Quando eu falo geopolítica, eu estou falando das relações externas, né, de um estado com outro. Isso eu falo de uma geopolítica. Convém observar que na nossa aula anterior, né, eu destaquei com vocês a mudança, né, a transição, né, a transição para o capitalismo, isto é, o período de mudança da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a sua fragmentação, né, ou seja, as diversas repúblicas que compõem a União Soviética, muitas delas alcançam sua independência, a sua autonomia, né? Então nós temos um momento da economia de mercado, do capitalismo russo, né? Então nós temos um período de contextualização russa, né? Um período de contextualização da União Soviética, de seu declínio, o governo de Boris Nikolaevich, né? De 1991 a 99. Então, o Nikolaevich ele propõe uma série de medidas, como terapia de choque, ele passa por uma crise constitucional em 93, uma série de situações que fizeram parte do governo. Então, nós tivemos o primeiro governo de Vladimir Putin, né, de 2000 a 2008. Nós tivemos um governo de 2008 a 2012, porque no caso, na legislação russa não poderia ter 3 mandatos, de Dmitry Medvedev, né? Mas no caso, ele coloca o Vladimir Putin, né, como sendo uma das pessoas muito próximas, ou seja, Vladimir Putin ainda mandava, né, de certa forma, tinha uma influência. E o segundo governo de Putin, né, de 2012 até a atualidade. Então, esse é o cenário, o resumo da nossa aula anterior, né? E na nossa aula de hoje nós vamos destacar a geopolítica atual. E aquilo que eu já falei com vocês, geopolítica é uma área da ciência geográfica que analisa e que verifica, que compreende, né, as relações entre as nações, né, entre os estados modernos, né? Então, na geopolítica atual, a gente tem que entender que após a URSS, né, isso eu estou falando de 1991, né? Inicialmente a Rússia sofreu uma profunda crise econômica graças às altas dívidas externas, hiperinflação, corrupção generalizada e enormes crises políticas e sociais, ocasionando uma enorme perda de influência russa no espaço geopolítico mundial. Aí sim entra a terapia de choque, né? A série de decisões marcantes na tentativa de reverter a situação pós-URSS foi conhecida como terapia de choque. Liderados por Boris Yeltsin, né, as medidas consistiram na abertura econômica russa e nas privatizações das propriedades, estruturas e fábricas públicas visando diminuir os gastos públicos, né? Essas medidas, elas como consequência, elas resultaram em uma crise política que impossibilitou a governabilidade do país, no qual boa parte dos políticos eram contra uma abertura radical da economia. Além disso, havia uma concentração de riqueza nas mãos de um grupo restrito, grupo de milionários, os oligarcas russos, que se aproveitaram das privatizações de estatais a baixos custos para aumentar o seu patrimônio, né? Então,
Essa terapia de choque, ela tem como consequência, o resultado dessa, uma enorme crise política, né? Então nós temos um segundo momento de restabilização econômica da Rússia, né? Então o início da restabilização econômica, política e social da Rússia é marcado pelo primeiro governo de Vladimir Putin e o seu discurso político de unidade e estabilidade. Então, Vladimir Putin vai adotar algumas medidas de reestruturação, né, da própria Rússia. Então, o que ele faz? A primeira medida que ele adota é uma reestruturação administrativa, ou seja, agrupando 89 subdivisões em apenas 7 distritos federais. Então, o que ele fez com isso? Centralização do poder público, facilitando assim a administração do país. A segunda medida importante foi a realização de uma série de reformas legais nas legislações trabalhistas, civis, comerciais e principalmente nas leis sobre as terras. E a terceira reforma, responsável por uma melhor regularização da nova economia do mercado, foi a reforma tributária, ou seja, os impostos, né? Então, para atingir os feitos que Yeltsin, antigo presidente, não conseguiu, Putin ele necessitou enfrentar a elite russa. Então, qual foi a sacada dele, né? Essa elite ela tinha bastante poder, ela influenciava muito na política. Então, o que ele faz? Desta maneira, o que ele começa a fazer, né, efetivamente? Ele começa a atribuir responsabilização econômica, política e social, né, a essas pessoas. Ou seja, então qual foi a estratégia dele? Ele começa a condenar por crimes como desvio de dinheiro, fraude e sonegação fiscal. Desta maneira, as ações e ambições dos oligarcas, né, ou seja, da elite russa, foram restringidas e assim foi possível realizar reformas que iniciaram a estabilização da Rússia. Então, Vladimir Putin ele adota essa estratégia, ele começa a minar, né, a elite russa. É isso que ele começa a fazer. Então, ele condena por crimes de desvio de dinheiro, ele começa a dividir para conquistar, não tem isso? E nós temos, posteriormente a esse período, uma nova geopolítica mundial, né? De 2004 até a atualidade. O fim do primeiro mandato de Putin, a subsequente eleição de Dmitry, né? Ela marca o início da retomada da influência russa na geopolítica mundial. Por quê, professor? Porque, embora tenha durado apenas um mandato, o governo de Medvedev foi caracterizado por ser menos agressivo que o governo Putin e, por isso, conseguiu alcançar diversos acordos, né, e avanços no cenário internacional. Então, quais foram as principais conquistas, né, de Dmitry Medvedev, né? Foram a diminuição das tensões entre Rússia e os países ocidentais, e eu estou falando dos Estados Unidos, a União Europeia e a União Europeia, né? E a negociação do sucesso que permitiu a entrada da Rússia na Organização Mundial do Comércio, né? Aumentando consideravelmente seus acordos comerciais de importação e exportação. Só do presidente ele adotar um discurso menos agressivo, né, e um discurso mais político, ele já começa a interferir, né? Então, outro evento que marcou essa retomada de influência sobre a interferência da Rússia foi a interferência da Rússia na Guerra Civil da Ossétia do Sul, apoiando política e militarmente os separatistas ossetas, né, em relação à Geórgia, com um discurso de intervenção humanitária, né? Então, a Rússia, no século XXI, ela começa a despontar como sendo um protagonista, né, geopolítico. E aí nós temos alguns dos principais exemplos de influência russa na geopolítica recente. Então eu citei alguns, né? O conflito na Ucrânia, né? Ou seja, a invasão e anexação da Crimeia e movimentos separatistas na Ucrânia, né? Isso foi um elemento que o figura como sendo um ator
geopolítico global, né? O asilo russo, a Edward Snowden, né? Snowden foi um ex-agente da CIA e da NSA, né? Um analista de sistema que ele vaza muitas informações e o governo russo ele dá asilo político, tá? Outro, nós temos o estreitamento das relações comerciais de Líbia e Egito, e aí é um caso muito intrigante, porque, como a gente já viu anteriormente, a Rússia ela fornece uma enorme carga de energia para a Europa, né? Então, o estreitamento das relações da Rússia com a Líbia e o Egito, esses dois países africanos, tem o objetivo de servir de empecilho para a passagem de gasodutos pelo norte da África em direção à Europa, a fim de manter a influência energética de gás russa sobre a Europa. Olha que coisa intrigante, né? Então, a interferência russa na eleição presidencial dos Estados Unidos, também em 2016, uma nova ocorrida armamentista, né, em 2019, ano passado. Recentemente, os Estados Unidos e a Rússia se retiraram do pacto sobre as armas nucleares de alcance de curto e intermediário na Europa devido ao desenvolvimento de míssil russo Novator 9M729 e apoio político e militar à Venezuela em 2019. Né? Então, esses elementos eles acabam concedendo à Rússia um destaque de relevância. E, por fim, aquilo, a participação no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. E é uma participação, só para que a gente tenha em mente, pelos países permanentes, né? O Conselho de Segurança das Nações Unidas ele é composto por 15 membros, sendo que 5 são permanentes. E a Rússia ela está dentro desses 5 permanentes, que são Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China. Né? Então, a gente consegue analisar a partir disso a retomada, o desenvolvimento e a influência regional da Rússia. Queridos, eu encerro por aqui a minha aula. Eu deixo para vocês o trabalho avaliativo, aqui está o link do formulário, então façam o quanto antes, tá? Na próxima aula nós damos início ao debate sobre a Ásia. Um grande abraço a todos e até a próxima.